Oi, eu sou o Lur Ferrani, autor de Principles Lurker, e apesar de eu já ter começado o roteiro do próximo vídeo, baseado na votação que teve na aba da comunidade, eu acredito que tem um pessoal bem animado para a segunda parte do vídeo como criar o seu mangá / quadrinho. Então, cá estou eu. Talvez haja mais partes, provavelmente vai ter, para ser sincero, mas eu também pretendo fazer vídeos mais específicos, falando só de roteiro, só da estilização, só dos diálogos, só dos personagens, etc. Se você quiser um vídeo sobre algo específico, pode me dizer nos comentários, tá bom? Enfim, vamos começar com algo mais geralzão, que definitivamente todo quadrinho e mangá tem, que é o seu estilo. Quando se diz estilo, se trata de mangás, é comum pensar em realista ou cartoon, comparando obras diferentes como se do começo ao fim elas mantessem as mesmas proporções e escolhas de estilização. Mas se eu te mostrar esses dois painéis, você acredita que os dois são do mesmo mangá? Os dois são de Hunter x Hunter e não é questão do estilo ter melhorado não, tá? Foram só escolhas feitas em momentos diferentes. O autor achou que para um painel um estilo mais simplificado seria mais apropriado e para o outro um estilo mais realista e complicado seria a melhor escolha. Eu não tô dizendo que Hunter x Hunter não tem um estilo definido, até porque apesar das mudanças no traço do autor, conforme os volumes iam saindo, é fácil identificar o estilo dele, tanto no primeiro quanto no último capítulo lançado. Inclusive, algo que me atrapalhou no primeiro capítulo do mangá e até um pouco no segundo também, foi ter pouca certeza em relação ao traço, sem ter muita certeza de como fazer o cabelo dos personagens, como eu deveria representar roupas e objetos pretos e tal. E depois de receber o feedback das pessoas que leram, eu arrumei bastante coisa pro segundo capítulo e pro terceiro também, que é o que eu mais uso nos vídeos inclusive. O estilo já tá mais fixo, não tendo mais tantas alterações dele pro quarto capítulo, que ainda não lançou, mas já tá sendo produzido. E, enfim, só pra deixar claro quais são minhas dicas para a estilização do seu quadrinho, tenha uma boa noção de como você vai representar sua obra, como você vai desenhar cabelos diferentes, tecidos, pelos e materiais importantes para sua obra, porque, por exemplo, se o seu mangá se passar na era medieval, com várias armaduras, espadas e coisas assim, se você não souber como você vai representar o material mais usado para fazer essas armaduras e espadas, você vai ter uma complicação bem grande, mudando o estilo a cada capítulo ou até durante os capítulos. E eu não tô falando que você precisa fazer uma armadura totalmente reluzente e com uma iluminação impecável não, tá? Tem um mangá chamado Tower Dungeon que eu gosto bastante, e apesar dele ter bastante armaduras e espadas, dá pra ver que o autor sabe como ele quer representar esses objetos, mas definitivamente não é de forma ultra realista e detalhada. E isso não vale só para armaduras e espadas, tá bom? Então saiba como representar, mas não se estresse achando que só há um jeito de fazer isso. Agora, falando de achuras e retículas. Ashura é linha, retícula é ponto. Pronto, acabou, próximo tópico. Mentira, que o que eu tenho pra falar tanto de achuras quanto de retículas é: pega inspiração e adapta. As achuras, você prefere elas seguindo o formato do objeto ou só ali retas, mas em uma área demarcada? Ou talvez uma combinação dos dois? E as retículas, você acha legal usar elas no background, ali no fundo de alguns painéis que só tem o personagem? Você prefere usar retículas para dar uma noção de textura a um objeto? Esse tipo de coisa eu não posso dizer com certeza o que é melhor você fazer, como você deveria utilizar retículas, ou até se você deveria usar alguma delas. Você sabe, né, que você não precisa usar nem achura, nem retícula, né? Faz o que você quiser, cara. Para achuras em específico eu gosto de usar de duas formas, muitas vezes em conjunto, fazendo uma linha reta, geralmente na horizontal, copiando e colando várias vezes, mantendo a mesma distância entre uma e outra, e depois recortando na área que eu quero. Eu geralmente faço isso para peles escuras, roupas escuras e cenários não necessariamente escuros, mas quando eu quero dar destaque para algo específico. Muitas vezes eu uso esse tipo de achura, usando o espaçamento entre as linhas para definir o tom. Se eu quero mais escuro, as linhas ficam mais perto uma das outras, e se eu quero um tom mais claro, eu deixo as linhas mais distantes. E claro que também que dá para mudar a grossura das linhas, mas eu geralmente não brinco muito com isso, porque eu não quero perder detalhes por causa das achuras. Ainda mais se for para definir tom de pele. Se eu fizer traços mais grossos, eu perco uma definição ali do personagem, principalmente do rosto. O outro tipo de achura é o que você faz normalmente, rabiscando mesmo, que eu geralmente uso mais para sombras pequenas, que não cobrem ali a maior parte de objeto, personagem ou cenário. Se eu fosse demarcar uma maquiagem, um rosto vermelho, um machucado, mancha ou um gradiente ali, até numa roupa mesmo, eu faria com achuras, desenhando elas mesmo, justamente para ter a facilidade de ir afinando os traços e aumentando o espaçamento. Se você quiser adicionar um tom mais escuro, você faz achuras na direção oposta, e é claro que adiciona uma areazinha totalmente preta para a parte mais escura da sombra. Ou não também, você que sabe o que você faz com o seu estilo do quadrinho, mano. Agora, partindo para as páginas, você vai ter que ter uma biblioteca mental, e eu recomendo isso não só para as páginas, mas para elas eu acho que essa é a dica definitiva, digamos assim. E o que é uma biblioteca mental? Basicamente, você lê um mangá que você
curte, presta atenção em coisas que você pode lembrar quando você estiver trabalhando no seu próprio. Um que eu sei que tem páginas muito interessantes com painéis diferenciados, além de todo o resto, claro, se chama Toilet Bound Hanako-kun, que além de ser uma recomendação pessoal minha de um mangá muito legal, também chama muito a minha atenção por causa da construção das páginas, não só com painéis muito interessantes, mas também com balões de fala diferenciados. Outra coisa mais específica e que é muito importante é parar pra pensar se dá pra entender as suas páginas. Não só os textos, mas a arte também. E não é só dar um zoom enorme em todas as páginas, tá? Você tem que tentar ver a página como um leitor desavisado, que não sabe das intenções do autor, e ver se o que você quer que tenha destaque está tendo o destaque que você quer. E caso não esteja, você pode procurar várias formas de mudar isso, escurecendo o fundo ou até o personagem de foco, para ter um efeito contrário ali, colocar um contorno claro no objeto de foco e simplificar o fundo dos painéis, principalmente ao redor dos personagens de foco, apesar de que isso também depende tanto do estilo quanto da página em si. Se você acha que tá dando pra ler legal, eu recomendo você pedir o feedback pros seus amigos ou até em uma rede social, servidores do Discord, no TikTok, YouTube, qualquer lugar. De qualquer jeito eu recomendo você fazer isso, pra ser sincero. E agora partindo pra algo que está em todas as páginas, mas ninguém vê, mais ou menos, na real não sei, roteiro. Olha, eu não acho que seja exatamente um problema você fazer um roteiro que tenha cada fala dos personagens, mas eu não recomendo isso nem um pouco. Talvez no começo, se você quiser fazer um diálogo soar natural e tem dificuldade nisso, mas você concorda que escrever um dia antes do primeiro dia de aula, Maia vai até o colégio Novo Dia durante a noite para investigar, já sabendo da natureza estranha daquele lugar. Já é o suficiente para encaixar isso em um pensamento dele sobre o colégio Novo Dia? Eu consigo ler isso e imaginar ele em frente ao colégio pensando algo tipo: tem uma fachada normal, mas eu sei que o buraco é mais embaixo. E além de eu não ter que ficar colocando Mordecai 2 pontos, eu ainda consigo descrever de forma natural onde ele está, como ele está, qual sua expressão, onde se passa, em qual horário se passa, tudo sem ter que adicionar como se fosse um detalhe extra. Até porque não é. Se você tá fazendo um quadrinho, é claro que você precisa saber se a cena se passa de dia ou de noite, onde o personagem está, o que ele tá sentindo, não só como detalhes que acompanham certas frases, como Mordecai 2 pontos, eu estou com raiva, asterisco, visivelmente com raiva, asterisco. A raiva dele é pra ser algo que vem junto ou até antes de uma frase, ou às vezes nem tem a frase. O mangá não é só feito de diálogos e pensamentos, às vezes um personagem vai ficar com raiva e vai agir conforme esse sentimento, e não refletir sobre como ele está raivoso ou expressar com palavras o que ele sente. E outra dica de algo que pode te ajudar na roteirização é fazer 2 roteiros, um pro que vai realmente acontecer em cada cena e outro para demarcar a direção da narrativa. E o que eu quero dizer com isso é, no roteiro da narrativa você poderia colocar algo como: personagem A e B se encontram, B conta informações sobre tal coisa pro A, e eles vão para o lugar X. Se você fosse usar esse roteiro, seria uma cena um pouco sem graça, né? Mas é aí que vem o roteiro das cenas, para você realmente dizer quais são as informações, quais são as reações, pensamentos e tal. E no que isso ajuda? Te ajuda a saber o macro da sua história. Se você ter escrito exatamente o que vai acontecer em uma cena, você sabe o básico dela e já sabe para onde ela vai, tanto em mudança de cenário quanto mudança de narrativa, quais informações cada personagem sabe, acontecimentos importantes como lutas, traições, etc. Antes desse último tópico, eu só quero pedir para que você se inscreva, deixe seu like e principalmente vai lá ler o meu quadrinho na Flip Through Zines. É de graça. Enfim, o último tópico é algo bem simples que eu acho que todo mundo tenta fazer, mas poucos se destacam por isso. Você já viu algo que foi trend por um tempo e pensou: cara, como que algo assim virou algo tão famoso? Por que as pessoas ligam pra isso? E a resposta é que é algo único. Ou talvez não seja realmente único, mas fazem um bom trabalho fingindo que é. Olha galera, a gente tá vendendo ovo, mas são ovos elegantes e finos, marcados a ouro. É só ovo, mas as pessoas se interessam por sentir que é algo único. E obviamente isso é intencional. Eu não tô falando pra você fingir que sua obra é super única e que é diferente das outras garotas. Eu tô te falando que tem várias formas de tornar sua obra única. Pode ser tanto no estilo de arte, na organização das páginas, no estilo dos balões de fala, nos diálogos, nos personagens, no mundo. E nem precisa ser algo super grandioso. Pensa só, não seria único a ideia de um quadrinho sobre robôs em um planeta desconhecido, sabendo que eles mesmos não possuem sentimentos, mas passando por várias situações que confrontam essa ideia, até que em algum momento eles conseguem ir contra os seus códigos e tomar decisões próprias baseadas em um sentimento altruísta. Detroit Become Human é basicamente isso, mas na Terra, lidando com problemas da Terra. E nessa minha ideia, os robôs não teriam que ir contra humanos que os veem apenas como máquinas, mas principalmente contra eles mesmos,
que vêm a si mesmas, assim. E é claro que tá tudo bem se você ter uma historinha comum, tá bom? Você pode inovar no seu mangá na questão dos detalhes. Por exemplo, em Principles Lurker, que o meu foco principal não é ter uma história totalmente única, diferente de tudo que você já viu, mas eu quero focar nos vínculos e fazer os meus próprios. Você pode até já ter visto outros mangás que focam muito na relação dos personagens, mas esses personagens não são os meus. E os vínculos também não. Então eu acho que é nisso que o meu mangá inova. É algo próprio meu. Além do estilo de arte, que eu tô tentando fazer algo bem legal de acompanhar, não só por ser bonito, mas interessante e expressivo. Ou pelo menos essa é a intenção. Enfim, por hoje foi isso. O próximo vídeo vai ser falando mais do meu mangá. E eu acho que eu vou ficar alternando assim entre vídeo de ajuda de criação do quadrinho e vídeos falando do meu próprio quadrinho. Além de outros sobre desenho no geral ou sobre quadrinhos de outras pessoas também, que eu acho que pode ser bem legal. Então, até o próximo vídeo. Tchau!